Opa, tudo bem? Nos vídeos que a gente fez sobre as versões remasterizada e remixada pelo Terry Brown para o disco Grace Under Pressure, lançados recentemente pelo Rush, a gente trabalhou um pouco sobre dois conceitos que são muito diferentes e que ainda podem gerar alguma confusão nas pessoas. Eu estou falando, obviamente, de remasterização e remixagem, que são conceitos bastante distintos e que têm aplicações diferentes. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho mais hoje. Vamos nessa? Mas antes eu queria pedir para você deixar aqui o seu like para que esse vídeo possa ser alcançado por mais pessoas, beleza? Bom, vamos começar aqui pelo conceito de remixagem. Afinal de contas, o que é isso? Bom, remixar, como você pode imaginar, é mixar de novo, é fazer uma nova mix, é pegar os instrumentos, reabrir a sessão de mixagem original, pegar esses instrumentos e rebalanceá-los. Tá? É trabalhar isso para que a gente gere um novo produto, uma nova mix. Quando um engenheiro de áudio ele reabre essa sessão de mixagem original, ele pode pegar cada instrumento e voz separadamente, alterar volume, equalização, compressão, efeitos, a ambiência, o panorama, ou seja, a distribuição no espectro estéreo, na imagem estéreo, onde que vai ficar esse instrumento. Ele pode fazer de tudo. Os efeitos que ele coloca ou tira não precisam ser necessariamente os mesmos colocados na mixagem original. Então, assim, como tudo pode ser mudado, o que acontece? A nova mix vai, claro, ficar com os gostos, as preferências do engenheiro que fez a remixagem. Claro que ele trabalha, né, sempre dentro dos parâmetros e limites que foram estabelecidos pelo artista, ou pela gravadora, ou pelo produtor. Né? Mas no limite a gente tem que, né, colocar em conta que tudo é possível, porque ele pode mexer cada instrumento e cada voz separadamente, às vezes uma leve mudança, aumentar um pouquinho um chocalho que havia na música e que ninguém percebia muito, isso pode fazer toda a diferença e dá a impressão de que ele modificou tudo, e às vezes ele modificou muito pouco. Bom, para a gente dar uma resumida, que a remixagem acaba meio que sendo uma espécie de reequilíbrio ou atualização artística. Agora, só um detalhe, a gente aqui não está falando de remix de DJs, né, que costumam ser, na verdade, reinterpretações da música original, da versão original. A ideia dessas versões remix, a gente sabe, né, sempre dar uma nova cara, uma nova roupagem, fazer um negócio totalmente transgressor até, né, mas no bom sentido. E, em geral, numa remixagem para um DJ, ele pode utilizar, às vezes, uma programação de uma bateria eletrônica que não existia na original, e ele pega, recorta a voz, recorta sons, por exemplo, sei lá, da guitarra, e faz ali uma mistura que todo mundo sabe que lembra a música, né, original, só que ela soa totalmente diferente. Não é dessa remixagem que a gente está dizendo, tá? Quando a gente está falando de remixagem aqui, a gente está dizendo de rebalancear as gravações originais de voz ou das vozes e dos instrumentos, tá? É refazer esse processo de misturar essa gravação original. Não é trazer algo novo com elementos novos regravados, como acontece no caso de remix de DJs, tá? Bom, eu queria trazer agora um pequeno exemplo, tá, do que a gente pode fazer quando a gente está remixando. E eu vou usar como exemplo uma música minha chamada Roaches. Eu vou pegar um pequeno trecho do solo aqui e a gente vai poder fazer um comentário sobre opções artísticas que a gente poderia tomar aqui, diferentemente do que foi feito na versão lançada no Spotify, ok? Vamos ouvir aqui um pequeno trecho desse solo. Vocês estão ouvindo esse delay? Essa foi uma opção minha de fazer uma música que tivesse um delay que praticamente repetia as notas, o fraseado inteiro, e que ela viajasse junto, que fosse uma coisa multiplicada. Tá? A ideia de várias baratas tá saindo, por exemplo, de um bueiro. Então elas estão saindo ali, são várias, elas não são só uma. Então, essa foi uma leitura minha que eu fiz inicialmente para isso.
Agora, a gente poderia fazer uma coisa com uma repetição, por exemplo, mais rápida. A gente poderia fazer um eco que tivesse 1/8 aqui de nota e a gente colocasse, por exemplo, um feedback, né, uma quantidade de repetições muito maior. Vamos ver como é que ficaria o solo? Tá vendo? Ela ficaria rrr, né? Poderia ser uma opção. Então vamos imaginar que eu estou fazendo a remixagem do meu disco e falo assim, poxa, eu queria fazer uma coisa diferente, eu acho que eu estava errado naquele conceito antes, ou errado, ou eu queria mudar, eu queria ver o que eu poderia fazer diferente. Eu poderia fazer essa alteração. Outra coisa que eu poderia fazer, que a gente poderia refazer, eu vou voltar aqui aos presets anteriores, é em relação aos outros instrumentos, como é que está o nível de destaque desse solo? Será que eu estou dando muito destaque? Será que está muito agressivo? Será que está pouco? Então eu poderia mudar a equalização. Eu vou mudar aqui a equalização, vou ficar mexendo na equalização enquanto a gente toca um pouquinho desse trecho, ok? Tá vendo? Essas são opções que a gente pode tomar no curso de uma remixagem. Eu posso estar exagerando aqui, posso estar colocando, fazendo uma modificação muito radical, mas é só para você ter um exemplo de até onde a gente poderia ir, né? Não existem limites na remixagem. Os limites são colocados, são acordados pelo artista, entre o artista e o engenheiro de áudio, na hora de fazer a remixagem. E remasterizar? Bom, remasterizar significa, obviamente, masterizar de novo, fazer uma nova master. Geralmente isso é um processo que é feito a partir da mix original, né? Só que com a versão já da mix original transportada para um arquivo em estéreo. Ou seja, a gente até pode mexer no volume, na equalização, na compressão, mas só sobre a música como um todo, naquilo que a gente viu que é a mistura global das coisas. A gente não consegue aumentar simplesmente a guitarra na remasterização ou aumentar o baixo. O que a gente consegue fazer é, por exemplo, aumentar o grave, e como o baixo é um instrumento mais grave, ele pode começar a aparecer um pouquinho mais do que a guitarra. Agora, ao contrário, se eu aumento numa região de agudos, onde habita bastante harmônicos fundamentais ali da guitarra, eu posso aumentar, entre aspas, dar a impressão que eu estou aumentando a guitarra, mas eu não estou aumentando, porque eu estou puxando junto tudo que está lá junto. Por exemplo, no brilho da guitarra, na parte mais, né, estridente também da guitarra, tá lá a voz, tem a parte dos pratos, do som dos pratos da bateria está lá. A esteira da caixa, né, e aquela coisa que dá o impacto, né, que dá aquela estalada da caixa de bateria, está ali. Então tem muita coisa. Então eu puxo tudo junto. Então, afinal de contas, o que o engenheiro faz na remasterização é mais ou menos o que você faz com o seu player em casa, o seu aparelho de som. Você pode aumentar os graves ou baixar os graves, reduz os agudos, mexe nos médios, aumenta o volume. Mas a diferença para o que você faz em casa e para o que o engenheiro de masterização faz na remasterização, e também na masterização, obviamente, é definitivo. Fica daquele jeito. Bom, vamos agora fazer um pequeno exercício sobre o que poderia ser uma remasterização da Roaches. Vamos aqui mexer na equalização, mas antes eu queria tocar para você o trecho original da forma como eu deixei equalizado para masterizar. Vamos lá? O mesmo trecho do solo que foi discutido na remixagem. Ok? Aí a gente olhando aqui o analisador de frequências, vamos dizer que a gente ficou incomodado com essa região, a região dos médios, né? A região dos médios é uma região muito sensível para o ouvido humano e que a gente está achando tudo muito agressivo ali, tá? Que eu vou falar, a guitarra está muito rasgadona.
então eu quero dar uma mexida aqui, quero tentar melhorar um pouquinho ela. Então a gente pode ligar aqui um equalizador e vamos pegar então, brincar com as frequências aqui. Deixa eu ligar essa frequência, ela está desligada aqui, eu vou deixar ela zerada e aí a gente vai fazer esse exercício. Observa aqui, por exemplo, o que some junto com a guitarra e o que fica. Agora aqui. Vocês percebem que, por exemplo, quando a gente colocou aqui perto da região dos 3.000 Hz, dos 4.000 Hz, a caixa começou a soar mais quando a gente aumentou e quando a gente fechou, a caixa soou menos, pelo menos aquele estaladinho da caixa, o ataque da caixa. A mesma forma que, quando a gente pegou nas zonas médias, a gente colocou para baixo, o teclado, que também é bem agressivo, aquele bam, 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 ele também perdeu um pouco de agressividade, ele ficou mais macio, assim como a guitarra. Tá vendo? É isso que acontece na remasterização. Você faz uma alteração na equalização, você mexe de maneira global. Você arrasta tudo que está naquela frequência que você está modificando. Mas por que lançar novas versões? Por que, por exemplo, fazer uma remixagem de algo que já agrada a gente? Nós conhecemos dessa maneira e nós estamos felizes assim e nós aprendemos a admirar o artista dessa maneira. Bom, além do reequilíbrio artístico, no caso da remixagem, pode ser que a reabertura dessa mix original seja feita para recuperar sons perdidos ou melhorar a qualidade da gravação original, tentar resgatar, né, alguma qualidade mais. A gente tem que lembrar que tem muito material por aí com uma qualidade abaixo do que é possível fazer hoje, mesmo que esse material tenha sido gravado com o que havia de melhor na época em que ele foi lançado. Pega, por exemplo, as gravações dos Beatles, as originais, eu acho que é uma ótima referência aqui. Eu lembro que, bom, quando eu era mais jovem, muito mais jovem do que hoje, eu lembro que dava para perceber que tinha uma falta de graves, assim, você comparando com umas músicas, por exemplo, na época dos anos 80, quando eu comecei a ouvir música para valer, você comparava essas músicas dos anos 60 com as músicas dos anos 80, você percebia que tinha uma diferença de graves, de agudos, de brilho, né, principalmente. E a gente sabe que os Beatles se esmeraram por ter ao seu redor os melhores engenheiros de áudio, os melhores equipamentos da época, né? Mas mesmo assim, o material, né, ele saiu bem aquém do que a gente pode fazer hoje. E aí a remixagem, ela é justificável e até é conveniente, né? Então, abrindo a mix novamente, é possível hoje com a tecnologia bastante avançada em relação aos anos 60 e muito avançada hoje, né? A gente tem até inteligência artificial, mas mesmo antes, mesmo sei lá, nos anos 80, 90, a tecnologia foi evoluindo e você conseguia fazer cada vez melhores filtragens, né, desses áudios antigos, desde que, claro, os microfones da época tenham captado as coisas que a gente queria recuperar. Bom, aí você me diz, ok, até agora a gente falou aqui sobre recuperar material, né? E o tal do lado artístico? Bom, seguindo ainda esse exemplo dos Beatles, as versões que a gente escuta hoje são quase todas em estéreo, né? Tem algumas versões que saíram em mono, mas assim, basicamente o que a gente conhece pelos Beatles já é do mundo estéreo. Só que eu acho que você sabe que a maioria dos discos dos Beatles foi mixado originalmente em mono, ou seja, é tudo aqui no centro. Quando você está escutando, está tudo aqui na sua frente, ela não está nos lados. Espera lá, e como que a gente hoje ouve as versões dos Beatles, acha que é original e tem as vozes de um lado e a instrumental de outro? Como é que é isso? Bom, é o seguinte,
Até o final dos anos 60, digamos, a tecnologia ou a opção pelo mono era a opção predominante no mercado, e ela foi evoluindo para ser substituída pelo estéreo, né, que dava uma maior amplitude, obviamente. Como existia essa predominância do mono, as rádios, qualquer lugar em que reproduzia música pública, sei lá, como as discotecas, tudo era reproduzido em mono. Então eles fizeram tudo em mono. Quando, no final dos anos 70, veio a tecnologia, então começou a predominar o estéreo, eles fizeram remixagens iniciais ali, tá? Apenas por curiosidade aqui, só os últimos 3 discos dos Beatles, o Yellow Submarine, o Abbey Road e o Let It Be, é que foram lançados diretamente e originalmente em estéreo, tá? O resto foi em mono. Então fizeram inicialmente a opção de remixar os outros discos para transformá-los em estéreo. Então aí a gente já está falando do lado artístico da coisa. Embora tenha sido uma decisão decorrente de uma necessidade de atualização técnica, a remixagem inicial dos discos dos Beatles, que não foram lançados em estéreo, foi uma opção também artística, né? Afinal de contas, por exemplo, em vez de colocar as vozes de um lado e os instrumentos de outro, poderia ter sido feito o seguinte: a guitarra do George na direita, a guitarra do Lennon na esquerda, o baixo e a bateria na frente, como é hoje em dia, e as vozes. Eles optaram, né, acho que nas mix originais, se não estou enganado, ficam na direita as vozes e na esquerda os instrumentos. Ou às vezes tem um instrumento específico aqui na direita, enfim. São variações que naquele momento faziam sentido e foram opções artísticas ali naquele momento, embora decorrentes de uma necessidade de atualização técnica. É um caso muito singular. E quando é que a remasterização é indicada? Bom, a gente vê de tempos em tempos as gravadoras lançando novas versões remasterizadas para o mesmo material que a gente está acostumado há muito tempo. Claro que vale a pena aqui a gente conversar um pouquinho sobre o aspecto comercial disso. Não queria me aprofundar, mas é importante a gente dizer. É sempre importante, do ponto de vista de quem está vendendo algo, criar um fato novo, ou trazer algum ineditismo, ainda que seja para um material já existente. As pessoas curiosas vão querer consumir esse novo material. Então, tem essa preocupação de você buscar, né, atrair a atenção do público com um fato novo, ainda que seja sobre uma coisa antiga. Tem um outro aspecto também que vale a pena considerar e que eu acho que é o mais importante, é que tem a competição no mercado por quem fala mais alto. E aqui eu não estou falando a respeito de um artista que canta mais alto que o outro. A questão é que quem soa mais alto, quem tem a master da sua música, soando com uma percepção de volume mais alta que a do outro. Então, por causa dessa competição ao longo das décadas, a gente vê o quê? Uma busca por comprimir cada vez mais as músicas e também trazer algum fato novo também para a sonoridade dessas músicas. Muitas vezes é a exploração de graves e subgraves e também de agudos, coisa que essas duas coisas, além do volume muito alto, desse excesso de compressão, isso não era possível, por exemplo, na época do vinil, quando ele era predominante. Você podia até com a fita cassete, de certa forma, mas você não podia com vinil. Por que isso? A gente está falando de um fenômeno físico. Um toca-discos, a agulha de um toca-discos, ela está passando, né, para aquelas pequenas linhas que são, né, as ranhuras do disco de vinil. E a trepidação delas é que faz com que seja interpretado pelo toca-discos como música da forma como a gente ouve. Se você tem muito grave, o grave faz pular a agulha e, claro, você não consegue completar a sua audição. A mesma coisa, uma coisa parecida acontece com os agudos. Os agudos, muitas agulhas não conseguem interpretar muito bem aquelas microvibrações. E isso faz com que o disco soe estranho.
E o volume muito alto também faria pular a música do disco. Por isso que na época do vinil você tinha certos limites. E tá aí um pouco a origem do trabalho do engenheiro de masterização, que inicialmente era garantir que os volumes estavam num nível adequado e também que os graves e agudos não estavam excessivos, de forma a permitir ou a possibilitar que a agulha pulasse do toca-discos. Mas com a tecnologia digital chegando e o CD começando a predominar, essa preocupação com a agulha pular do toca-discos não existe mais, porque a agulha do toca-discos CD, do toca-discos digital, era um feixe de laser. Então você não tem mais problema de pular, logo você pode explorar mais volumes, mais agudos e mais graves. Ainda dentro dessa questão das Loudness Wars e da remasterização, acho que vale a pena fazer um comentário hoje de que muitas das músicas que a gente ouve nas plataformas de streaming, principalmente aquelas músicas lançadas quando o vinil ainda era predominante, essas versões, elas são, na verdade, versões remasterizadas, mesmo que elas não estejam marcadas como remasterizadas, porque quando elas foram digitalizadas para o CD, para serem vendidas em CD, elas já puderam ser modificadas para ter mais graves, mais agudos e também mais volume, maior compressão. E isso acontece porque, como eu disse, de tempos em tempos as gravadoras simplesmente atualizam a versão, né? E como não tem nenhuma menção de uma remasterização, às vezes a remasterização ela não é um fato tão novo que mereça ser lançada com uma nova remasterização, você simplesmente acaba adotando aquela versão como original, porque não está nada marcado ali na plataforma de streaming. Agora, uma boa forma de você checar se a versão que você está escutando é original, a original de verdade, ou se é uma remasterização em pele de original, é comparar o volume da música que você está querendo ouvir, que você está querendo checar, com o volume de uma música qualquer, tá, lançada mais recentemente. Se as duas músicas soarem mais ou menos no mesmo nível, significa que essa versão dessa música que você queria checar, ela já foi atualizada para os padrões atuais, né? Agora, se ela tiver uma diferença de volume, pode ser que ela seja original de verdade, ou pode ser que ela seja uma remasterização ainda do tempo em que ela foi convertida do mundo analógico para o mundo digital para poder ser impressa em CD. Agora eu queria trazer um caso um tanto polêmico. Em 2002 o Rush lançou o álbum Vapor Trails, como você sabe. Eu lembro que nessa época muita gente reclamou que ele estava soando muito intenso, muito distorcido até, sabe? Tava meio que fora dos padrões do que a gente estava acostumado a ouvir do Rush. E por causa disso, muita gente achou que era um problema de masterização, que a culpa era ali da masterização. Mas será que isso foi realmente um problema de masterização? Olha, na minha opinião, não. Eu acho que foi mais um problema de mixagem do que de masterização. Mas claro que a gente não tem aqui os materiais originais, a gente não tem acesso a como foi feito todo o processo, mas eu entendo que um dos indícios mais fortes de que o problema era mais mixagem do que remasterização é que em 2013 o Rush lançou uma nova versão, uma versão remixada do Vapor Trails. Eles chamaram de remixada, ou seja, foi um processo de reabertura da mix original e lá provavelmente eles mexeram em muita coisa que estava talvez na fase de masterização chegando já muito prensada. Então eles reequilibraram provavelmente volumes das coisas e tal. Mas você vê que nessa versão de 2013 ainda existe muita distorção, muita saturação em todas as coisas. Isso para mim é mais um indício
de que foi feito, tudo isso foi feito na mixagem, tem cara de que foi feito na mixagem. Eu posso estar falando, posso estar cometendo um grande equívoco aqui, mas eu tenho essa impressão. Eu acho que assim, a masterização poderia ter alguma culpa, sim, porque tradicionalmente a gente pensa assim, né? A última fase de compressão, quando a gente aplica um equipamento ou um plugin chamado limiter, a gente é quando você tem um nível fortíssimo de compressão, é onde a gente obtém o maior volume possível, aquela percepção de loudness, né? O loudness, a percepção de volume, é com um limiter, quando a gente aplica um limiter na masterização, que a gente faz isso. Mas muitos engenheiros de mixagem colocam compressores e limiters naquilo que a gente chama de mix bus, que é o último estágio do console de mixagem. Essa compressão e esse limiter, eles se aplicam a todos os instrumentos, ao conjunto dos instrumentos, à mix em si. Então é como se fosse fazer uma pré-masterização. Então é por isso que eu acho que a culpa é menos da masterização. Tanto é verdade que essa versão remixada saiu soando muito melhor do que um problema de masterização. Agora tem um detalhe: fã que é fã não consegue se satisfazer, não é verdade? Tanto é que os fãs também reclamaram dessa versão remixada de 2013. Eles disseram assim: ah, tá faltando aquele punch que tinha na versão original. Cara, não dá para agradar ninguém. Bom, gente, é isso. Eu acho que a gente poderia ficar aqui falando por horas e horas a respeito de remixagem e remasterização e a gente não esgotaria o assunto. E não é bem esse o objetivo aqui do vídeo, não. O nosso objetivo é fazer uma pequena contribuição para esse grande debate sobre esses dois conceitos, sobre as necessidades, os usos, os porquês desses dois conceitos. Eu convidaria você a buscar outras fontes, seja por meio de livros, seja por meio de artigos na internet, vídeos na internet, podcasts, etc., para que você possa enriquecer o seu conhecimento sobre o tema e formular a sua própria opinião e fazer o seu próprio julgamento, ok? E eu queria agradecer a você por ter ficado até o final aqui desse vídeo e queria novamente pedir para você deixar aqui o seu like e também deixar o seu comentário. Isso contribui para o nosso debate e enriquece muito a gente, ok? Obrigado e até a próxima.